Salve, muito boa noite. Seja bem-vindo aqui a esse último bloco da conversa importante aqui nessa mesa redonda com o André Costa. Ele é secretário especial da SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. André trabalha diretamente com o homem lá, o presidente Jair Bolsonaro, está sempre lá no gabinete. Como é que é esse dia a dia? Como é que é tratado com o presidente no dia a dia? Eu já fui várias vezes lá, você sabe disso. E ele, assim, é totalmente diferente do que me traduz. Ele diz que ele é nervoso, não é, né? Não é, assim... É exigente, mas... assim, para mim é muito tranquilo com relação a isso, de trabalhar com a exigência do presidente por causa da formação que eu tive, né? Então, a gente conversa muito bem nesse nível de... Se entende muito bem. Linguagem. Eu acho que ele tem que cobrar. Ele é o chefe supremo das Forças Armadas, ele é a autoridade mais importante do país em termos de condução de política. E vai ter que assumir as responsabilidades. Vai assumir todas as responsabilidades e não se furta disso, sabe disso e decide. É um ditado que ele fala, que é um ditado muito próprio, né, que eu tive que enfrentar várias vezes na minha carreira, que é o seguinte: pior do que uma decisão errada é uma não decisão. Ele repete muito isso, mas né? isso é um lema militar. Imagina o seguinte, você está numa operação policial ou numa operação militar em que vidas dependem de você. Se você não agir, outras vidas perecerão. Você precisa decidir. Que decida errado, mas decida. Dê um rumo para a sua tropa. No caso do presidente, existe uma nação inteira esperando para um rumo, um comandamento. Vamos em frente. Então, assim, ele não se furta dessa responsabilidade de decidir. E aí, eu sou suspeito para falar, mas eu me tornei um grande fã do presidente. E olha o que eu usei, eu me tornei um grande fã do presidente. E quanto mais próximo eu fico dele, eu vejo o nível do comprometimento que ele tem com a nação. O senhor já conhecia ele antes? O senhor disse que se tornou um fã. Assim, como é que foi essa relação, essa aproximação? Eu conheci o então deputado Jair Bolsonaro numa solenidade da Polícia Militar, em que um colega de turma trabalhava no gabinete dele e o levou para essa solenidade. E assim, é algo estranho, né? Parece... Quando ele entrou na sala, entrou acompanhado de um dos filhos, que também era deputado. Que é o Eduardo. E assim, isso ali era aí de 2015. Eu era comandante da Academia de Polícia Militar e eu falei, esse cara vai ser presidente da República. Tinha, para mim. Então, assim, é algo muito pessoal. E quis o destino que... Eu falei isso do Collor e te digo por quê. Porque eu descobri que ele acreditava no que ele falava. Talvez seja justamente isso, é você... Alguns chamam de profecia autorrealizável, né? Aquilo que você acredita que você olha assim e fala, não, ele acredita no que ele fala. Ele acreditava mesmo. Acreditava. E assim... Eu não acreditava no que ele... Mas ele acreditava. Mas e aí entra um segredo, viu, Zé Maria? É um segredo muito grande, assim, que... Aí, vamos lá vou eu para aquilo que eu creio. Né? Tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Esse então, tal gabinete do ódio instalado na presidência? Isso é assim, se todo ódio fosse como as pessoas chamam, essas pessoas que eles dizem que é o gabinete do ódio, o nosso mundo não teria problemas. Pois é, então, assim, não existe isso. Pessoas de bem são narrativas. E isso é, para mim, tá, assim... Isso chega a ser criminoso, você rotular pessoas. É o que eu falei no bloco passado, é você esquecer que existem pessoas ali, ser humano, com sentimentos. Então, assim, você faz acusações para tirar proveitos políticos em cima de pessoas, você desconsidera diretamente o ser humano. Para mim, esse já é um grande sinal de que essa pessoa não merece a confiança do povo, que é quando ela desconsidera o ser humano. Ora, se o grande papel do político, isso existe um santo da Igreja Católica que diz, a política é a arte, é a forma mais nobre de se fazer caridade. Porque ela visa o ser humano, caridade é amor para com o ser humano. E alguém que não demonstra empatia, que tem coragem de trazer acusações falsas para uma pessoa, sem medir as consequências daquilo em termos de família, sem saber que por trás daquela pessoa existe toda uma história, isso não merece a confiança do povo. Pois é, e também, além dessa questão do gabinete do ódio, criou-se também a versão de que os filhos do presidente interferem diretamente na comunicação do governo. Mas a gente vive... as pessoas falam muito disso. Olha, o Carlos Bolsonaro não sai lá do palácio. A gente ouve isso
todos os dias, ele vai praticamente. Lá muito, enquanto o sempre ele vai muito mesmo. Ele vai, mas Se aí o filho dizem não que ele fosse ver um pai, seria dizem algo que ele está estranho, né? na Mas comunicação. ele participa do governo. É verdade isso? Como é que o senhor vê Olha só. essas versões aí que a gente escuta? Olha, Denise, eu nunca experimentei tanta liberdade para trabalhar. Então, esse negócio, essa conversa de interferência de A, de B, de etc., nem o presidente interfere. O presidente, ele me dá liberdade para trabalhar, confia no trabalho, e eu estou apenas cumprindo aquele compromisso que eu assumi com ele. Quando ele me convidou para a SECOM, ele falou bem claro, você me ajuda na comunicação do governo? Presidente, eu estou pronto. Secretário, como é que o governo, intimamente, vocês lidam com veículos de comunicação que são, assim, explicitamente contrários, críticos, de uma maneira muito exagerada ao governo? Como é que é essa ligação? E são veículos importantes que adotaram essa linha. Assim, qual é a postura que eu tenho na SECOM? Eu ouço todo mundo. Primeiro, como servidor público. Como servidor público, eu não posso me conceder o direito de escolher A ou B. Eu tenho que estar aberto para todos. Serviço público, ou seja, eu sou um servo do público, do povo. E esses veículos são parte do povo. Do ponto de vista de pessoa, então, assim, eu lamento muitas vezes essa postura, sabe? Eu acho que quem perde não é o governo, quem perde é o povo. E, sim, eu recebo, ouço... Mas chega ao ponto de desinformação? Chega, né? Desinformação, não tenho dúvida, tem. Às vezes eu tenho vontade de ter um fact-checking do governo. Mas aí eu chego à conclusão que não precisa. Se você está com a verdade, se você é obrigado a postar a verdade está ali, você não precisa de fact-check. E a reação, eu só oriento todo mundo. Como é que é a reação? Porque eu Procurem sei que as fontes oficiais. Raramente os senhores dão respostas lá, né? Ligam para os veículos e tal, dando a versão. Prefere ignorar. Às vezes o silêncio é uma resposta. Muitas vezes o silêncio é a resposta. Já teve aquela discussão em casa, discussão de casal, em que para não agravar a situação, prefere manter um silêncio? Sim. Então, assim, muitas vezes não adianta... Não são raras, às vezes. Muitas vezes não adianta que... Até para salvar um casamento, às vezes a pessoa não... Muitas vezes não adianta que eu falar, por mais que eu falasse, a pessoa não quer ouvir. É aquela história, é o esquema da comunicação. Adianta eu ficar falando aqui o tempo todo se você não quer me ouvir? Não adianta. Então, assim, aqueles que são da verdade vão buscar a verdade. Os que não são... É aquela história assim, para quem acredita não são necessárias provas. Para quem não acredita, nem todas as provas do mundo são suficientes. E como é que a SECOM faz também, por exemplo, quando ocorre aquelas questões do presidente? Outro dia ele falou do preço do combustível, aí deu aquela confusão no mercado, aí é dólar que mexe, bolsa que também dá ali uma balançada. Como é que a SECOM resolve essa questão? Aí a CVM vem, quer uma explicação dele, a Petrobras solta uma nota. Como é que a SECOM resolve quando dá assim uma... Porque o presidente ele é muito autêntico nas declarações dele, quando ele tem que falar uma coisa, ele fala mesmo. Tem dias quando ele está nervoso, ele solta lá os cachorros que ele tem que soltar e pronto, acabou. A gente sabe que isso é da personalidade dele, ele é uma autenticidade mesmo do jeito que ele é, né? Mas às vezes atrapalha a SECOM, ou a SECOM chega e fala assim, não, vamos resolver isso aqui, vamos dar uma acalmada ali. Olha só, o que eu vejo muitas vezes, né? Existem procedimentos que são naturais. Então, a CVM fazer determinados questionamentos é parte do trabalho da CVM. Se ela não fizesse, por exemplo, ela estaria sendo negligente. Se determinado setor não fizesse determinados questionamentos, ele estaria sendo negligente. E o que importa nisso tudo é a repercussão que se dá para aquilo. Então, muitas vezes, você tem... Imagina o seguinte, algo que é procedimental, né, que você faz todo dia. Poxa, eu vou ser meio chulo aqui, mas imagina, todo dia de manhã eu vou ao banheiro, que é algo natural para mim, mas se alguém pegar e ficar falando de, olha, ele foi ao banheiro, fez isso, fechou a porta assim, demorou tantos minutos e etc. Está trazendo um holofote para uma coisa que é totalmente procedimental. E o que o presidente fala, ele não fala sem ter uma razão naquilo que ele fala. Agora, é muito simples quando você quer desinformar ou quer trazer uma informação incompleta, de você trazer foco de luz para uma parte do cenário, um recorte, né, que não é o todo. Então, é igual na nossa vida.
Se a gente pegar um determinado momento da vida, a pessoa teve uma vida reta a vida inteira, e em determinado momento ela escapuliu um pouquinho. Se você traz o foco só para aquele recorte da vida dela, você esquece todo o restante do cenário, toda a história de vida para pegar e focar naquilo. É a mesma coisa que eu vejo nisso. Então, o Zé Maria até falou agora que o presidente, né, que a gente já fez entrevistas com ele, né, ele sempre foi muito cordato, uma pessoa sempre muito gentil, muito educado, mas às vezes ele dá umas patadas lá, né? Quando a pessoa comenta alguma coisa, assim, a gente vê ali ele responde no cercadinho, ele responde, como é que vocês tratam aí essa coisa do... Denise, porque de vez em quando ele está assim meio... Eu vou te perguntar uma coisa, quando alguém vai lá e te irrita, você dá ou não dá uma patadinha? Dou. Isso é do ser humano. Com certeza, Isso é do ser humano. E aí, o que eu vejo nisso? Assim, o que eu acho... Não dá para colocar aquilo ali O que quer dizer sincero? Qual a etimologia dessa palavra? Sincero. Sem cera. A máscara. A máscara é feita de cera. Então, alguém sincero é alguém que não tem máscara. É alguém que se revela para a pessoa como ele é. Então, assim, você mostrar o que você é como ser humano, eu acho que isso é o mais importante de tudo. É ser sincero, sem cera. Eu não tenho máscaras. E eu mostro isso, então isso é o natural. Seria muito mais fácil, e é o que o presidente fala muito, poxa, seria muito mais fácil, gente, eu estar do lado de lá, todo isento, todo não sei o que, não tomar posicionamento, mas eu não consigo ser assim. Eu sei o que o povo precisa, eu tenho uma missão. Nosso tempo já está assim, chegando ao final, infelizmente, muita conversa, mas eu queria saber sua opinião sobre internet, sobre mídias sociais, porque eu vou te confessar, às vezes eu pensava que estava pregando no deserto quando eu chamava a atenção para essas páginas de internet, né, que são as grandes comunicadoras, e elas são privadas. Elas, você quando entra, assina lá um termo de responsabilidade e que aceita tudo, você não lê, ninguém lê aquele. Aliás, não há a opção de não aceitar as regras. Ou você entra ou não entra. E aí elas dominaram a comunicação, né, totalmente, e elas estão excluindo e definindo o conteúdo. Quer dizer, como a comunicação do governo e como o governo pretende controlar isso? Elas dominaram a comunicação. A primeira premissa é o seguinte, esse governo não é um governo que quer controlar. Né? Então, é um governo que é o contrário. Mas pelo menos ele regulamentar. Ele quer abrir, e eu vou dizer até mais, tá, Zé Maria? Até a palavra regulamentar, ela adotou ela tomou uma feição. Existe igual flexibilizar, virou palavrão aqui. Um ex-presidente aí que fala muito em regulamentar os meios de comunicação. Eu acho o seguinte, e é a linha do presidente, todo e qualquer monopólio, ele chega, né, ele traz uma concentração de poder que pode ser perigosa. Mas quem deve definir ou não, quem deve ter essa escolha ou não, é o povo. Então é o seguinte, se existe uma determinada mídia que está cerceando os seus direitos, você precisa tomar uma decisão firme de buscar outra mídia que não te cerceie o seu direito. Mas não existe? Então, existe alternativa. Você quer saber o que acontece? Um outro desafio que se tem é o hábito. Então o ser humano tem uma tendência muito forte de se acomodar, e isso é natural do ser humano. Então às vezes é preciso que ele seja incomodado, e aí a censura de determinadas mídias pode ser um incômodo que te leva a uma mudança e buscar algo novo. Existem outros meios, existem outros canais, e uma coisa que eu posso assegurar para você é o seguinte, esse governo jamais será um governo de controle, um governo de autocrático que vai, porque isso é ditadura, e o presidente não é ditador, ele é democrático. Ok, secretário, infelizmente nosso tempo acabou, foi um prazer receber o senhor aqui, já fica o convite para o senhor voltar, porque teremos um 2022 aí recheado de notícias e vai ser muito importante receber o senhor aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, muito obrigado por essa oportunidade, e as portas da SECOM estão sempre abertas. Tá? Nossa questão de recebê-los são, vamos dizer assim, são meus ídolos na comunicação. Eu lembro que logo no início da minha carreira eu fiz um curso de comunicação social na polícia, fui visitar a redação de um veículo aqui no qual você trabalhou. Talvez você não lembre de mim, mas eu lembro de você lá. No Correio. Eu trabalho lá até hoje. E Zé Maria também, assim, é alguém que eu admiro muito nos programas que você faz. E assim, eu acho que é isso, a troca de conhecimento, essa possibilidade de conversar abertamente, isso tudo traz crescimento para todos nós. E por isso mesmo que eu adotei isso como postura na SECOM. Sempre interagir, sempre estar aberto,
a comunicação, que é a minha função. E a nossa obrigado. também, né, Zé Maria? Isso, nosso Mais meio um de frente a vida. frente. É isso, muito bom. Muito obrigado aí por nos acompanhar aqui. Uma conversa muito boa aqui. Muito boa noite. Fique com Deus. É verdade. Olha, para você que nos assistiu, tem aí, uma semana ainda está no meio, mas tem mais uns diazinhos aí, mas a gente já deixa aqui o nosso bom fim de semana para você. O Frente a Frente, acho que tem mais 2 programas, né, Zé Maria, até o final do ano. Mas estaremos por aqui na semana que vem. Fique com Deus e não se esqueça, a pandemia ainda não acabou. Lá, usa seu álcool em gel, sai com a sua máscara e nós estaremos aqui na semana que vem para o próximo Frente a Frente. Até lá!